do judaico, é a ligação da terra e o céu, né? A materialização do céu na terra, a ligação da terra com o céu, que é o nosso dia hoje, dia 8, é um dia profético, amém? Respaldando aí a palavra que ele deu. Bom, quem me conhece sabe que eu gosto de explicar, né, missionária? Te amo muito, tá? A pastora Daniela também, é pastora, né? Amo muito vocês, deixo meu abraço aqui, meu carinho das nossas filhas também que estão em casa. E o significado da palavra lealdade é respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade, fidelidade aos compromissos assumidos. O significado de ministério, execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho, ocupação, cargo, função, profissão. Quanta coisa é ministério, né? Lealdade ao ministério. E, segundo a palavra de Deus, a primeira instituição, o primeiro ministério na Bíblia foi qual? Foi a nossa família. Por isso que eu li esse versículo que o Espírito Santo colocou no meu coração, sobre Ruth e Noemi. Porque o nosso primeiro ministério começa dentro da nossa casa. O ministério é trabalho. Ser dona de casa é trabalho. Todas nós aqui somos, amém? Até quem ainda não é casada, né? Se você é filha, aí que você tem trabalho mesmo. Porque a mãe vai trabalhar, você tem que arrumar a casa, tem que lavar roupa, tem que cuidar do seu irmão mais novo, tem que buscar na escola, mais coisas, né? Lavar a louça, ó. Quem não é casado ainda tem que lavar a louça, não é? Estender a roupa para a mãe, catar a roupa para a mãe, tudo isso. Sim ou não? É um trabalho ou não é? É uma função ou não é? Sim, é uma função muito importante. Essa é a primeira função exigida por Deus para nós mulheres. O ministério dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não estou dizendo aqui sobre perfeição, amém, irmãos? Estou dizendo sobre função. Não é? Porque muitas vezes eu posso não ter o dom de ser uma cozinheira, mas não é por isso que a minha família vai passar fome. Eu vou fazer o arroz, eles vão falar que está gostoso, vão comer. Tá? E quando tudo acabar, acabou para ela. Acabou para elas. Para ela foi apenas o esposo, mas para a sogra dela foi tudo que ela tinha. Tudo. Foi o esposo, foram os filhos. Nessa pandemia, muitos perderam tudo também. Eu soube de famílias que perderam tudo, todos os familiares, assim, pai, mãe, irmão, várias pessoas da mesma família. Mas Ruth, ela permaneceu compromissada com a sua sogra, que não era mais sua sogra. Ali ela já era ex-sogra, né? A própria Noemi rejeitou ela ali no momento de tristeza, de amargura, liberou, né? Mas nesse momento também, a gente vai perceber, ó, eu fiz essa anotação aqui também, algumas amizades simplesmente se desfarão se você for fiel a Cristo, à igreja, ao seu pastor, ou seja, ao seu ministério. Como aconteceu com o órfão. Isso é forte, hein? A Ruth permaneceu, mas órfã, não. Essa amizade foi desfeita, porque Ruth foi fiel, a Ruth foi leal ao ministério dela. O trabalho que Deus colocou na mão dela naquele momento era qual? O que restou para Ruth foi Noemi. Mesmo ela muito amarga, e às vezes a gente não consegue, né, ser um doce, ser um açúcar, ser um abraço, ser um amor de uma pessoa que está amarga ao nosso lado, né? Estou falando isso para mim mesma, tá, amados? Não estou falando do meu esposo. Né? Mas a gente precisa entender isso, que depois do fim, ainda o ministério continua de pé. Aleluia. A nossa lealdade continua de pé. Pode não ter mais um altar, né? Um altar não, um púlpito. E uma das coisas que me intriga muito é pessoas correndo atrás de púlpito. Meu irmão, minha irmã, se você tem um altar, você não vai viver atrás de púlpito, amém? Aleluia. Quem levanta um altar ao Senhor não tem sede de púlpito.
Irmãos, dá até medo de vir aqui. Eu estava lá desejando acontecesse alguma coisa diferente para que eu não precisasse ministrar. Porque é uma responsabilidade muito grande. E a gente vê, às vezes, pessoas sendo desleais ao seu ministério por causa de púlpito. Não por causa de um altar, porque a igreja somos nós, a igreja é você, a igreja sou eu. Nós temos que ser leais à nossa família, à função que Deus colocou para nós naquele momento. Se Deus te colocou debaixo de uma autoridade, de uma liderança, você vai ser leal a quem? A essa liderança. Qual foi a função que você foi colocada? Nós devemos ser leais. Isso me confrontou muito, porque a gente pensa que não está sendo desleal, né? Mas isso é deslealdade. E interessante do que foi falado a respeito de Ruth, porque a lealdade, ela não vai estar ligada a um sentimento. Ser leal com sentimento é ser órfã, é ir embora na hora que as coisas apertarem. Ser leal por sentimento, melhor, é ser órfã. Na hora que apertar, fui. Deixo você. Lealdade tem a ver com propósito. Eu e você, nós, precisamos saber o propósito. Porque na hora que Noemi estiver amarga, Ruth vai ficar e Orfa vai embora. Saiba o propósito dentro do ministério para o qual você foi chamado, que você foi chamada. E esse ministério é o pastor, a igreja, sua família, seus filhos. Saiba o seu propósito, para quando apertar, você sabe que você vai ser leal até o fim. E a lealdade, minhas irmãs e meus irmãos, ela tem um senso de gratidão. Amém? Sabe, eu já ministrei muito os irmãos aqui que fizeram um seminário, sabe, da matéria Vida de Louvor, né, que é sobre gratidão. Mas eu aprendi algo muito interessante sobre gratidão. Sabe, a gratidão, ela não só diz obrigado, amém? Ela faz algo pela pessoa. A gratidão não é apenas você elogiar, não é só apenas você falar assim, muito obrigado, agradecer a pessoa. A gratidão é uma atitude, e a gratidão ela deve vir seguida até de um presente, de um cuidado. Essa é a gratidão. Quando a gente vai agradecer a Deus por algo, o que a gente vem ofertar a Deus? Algo, não é? Nossa gratidão não pode ser de lábios para Deus. A gente não pode se apresentar para agradecer a Deus por uma bênção com as nossas mãos vazias, sendo que Ele encheu nossos celeiros, sendo que Ele salvou seu filho, sendo que Ele salvou sua filha, sendo que Ele restaurou seu casamento, sendo que Ele te salvou, me salvou. A gente nunca deve agradecer a Deus com as mãos vazias, porque Ele, em alguns tempos, Ele fica esperando de nós a gratidão. Mas se nós não nos movermos voluntariamente, vai chegar uma hora que Ele vai fazer o quê? Aí Ele vai pedir. E quando Ele pede, geralmente, queridos, é um sacrifício. Então, é melhor a gente agradecer a Deus voluntariamente por tudo que Ele tem feito por nós, do que a gente ter que entregar um sacrifício. Mas é bem mais fácil a gente querer dar o sacrifício, né? Porque a gente fica esperando acontecer algo na nossa vida que a gente tenha que pagar o preço e chorar por aquilo. Mas Deus, Ele pede de nós a obediência no lugar de sacrifício. Ele tem mais prazer de ver os filhos obedientes do que depois ver você querendo subir escada. Essas coisas, né? Tô exagerando um pouquinho, né? Pisando no fogo quente. Descalça. Na brasa quente. Não, irmão, Deus não quer isso de você, não. Amém? Mas, às vezes, a gente quer pagar esse preço. E dói. Ser jogado, né, na fornalha, dói. Então,
seguindo aqui com a lealdade, ela tem um senso de gratidão. E foi isso que moveu Ruth. Foi esse senso de gratidão, mesmo depois do fim, mesmo não tendo mais nenhum compromisso, né, com a sua ex-sogra. Mas a gratidão moveu Ruth. Gente, antigamente tinha o conceito das mais velhas ensinarem as mais novas. Quantas coisas ela aprendeu com a Noemi? Quantas coisas? Quantas coisas Noemi ensinou Ruth? Como ser uma boa esposa, né? Porque Ruth, ela não tinha esse conhecimento, ela tinha uma outra doutrina, porque ela seguia outros deuses, né? Ela vinha de uma outra linhagem. E Noemi que teve que ensinar ela muitas coisas. Ela tinha uma gratidão no coração dela. E ela pensou, né? Não posso abandonar. Ela é minha. Minha, você não é mais sogra, é minha mãe. Agora vai ser minha mãe. Né? Não largo, não. Depois do fim, estaremos juntos. E quando tudo acabar, estaremos juntos. Amém? E um conceito de fidelidade, que é um dos sinônimos de lealdade, né? É uma das características de Deus. E significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona seus filhos. Deus também espera que seus filhos expressem fidelidade a Ele. Então, até aqui estávamos falando ao ministério, mas nosso ministério principal é a Deus. Nosso ministério na casa de Deus, onde a gente está servindo a Ele, não é? A gente serve a Deus também, no nosso lar, a gente serve a Deus na casa de Deus. E aqui é nos dado funções. E Deus, Ele nunca nos abandona, e Ele espera também que a gente nunca abandone aquilo que Ele nos colocou para fazer, até cumprir todo o propósito. Depois que cumpre o propósito, Deus fecha a bica. Ou te leva para outro lugar aqui na terra ou para o céu. Tem vezes que Ele já desliga e já leva logo para o céu, né? Que Ele fica com tanta vontade de ter a gente perto dEle, que... Não, perto dEle, assim, tirar a gente desse mundo mal, né? Mas, enquanto a gente tiver propósito para cumprir, a gente deve ser leal no ministério que Deus nos colocar. Amém? Olha o significado de desleal. Que não cumpre as normas, sem decência, sem honra, sem honestidade, desonesto, concorrência desleal. Olha só o desleal. Não cumpre normas. É difícil, às vezes, cumprir normas, né, ministeriais. A nossa carne gosta. Nossa carne gosta de pedir. Pastor, eu posso ir ali. Pastor, eu vou lá. Não gosta, né? Mas são normas. Cada igreja tem sua norma. Por exemplo, na sua família tem uma norma. Na casa do vizinho do seu lado tem outra. Um exemplo mais próximo. Na sua casa tem uma norma. Da sua irmã tem outra. Você cria seus filhos de um jeito. Sua irmã cria de outro. Se seus filhos te desobedecerem, o que acontece? Eles vêm falando que, mãe, mas minha tia deixa. Você não é filho da sua tia, você é meu filho. Eu que vou prestar conta de você. E é assim a lealdade ministerial. Você é filho de quem? Você está onde? Você está debaixo de qual cobertura? Não é do vizinho. Então, a gente tem que honrar e ser leal ao nosso ministério, onde Deus nos colocou. Porque tem um propósito para estar ali. E, de repente, o propósito é apenas obedecer. Porque existem muitas bênçãos decorrentes da obediência. Às vezes o propósito é só esse, para ver até quando que você vai obedecer. Amém? Quer falar alguma coisa? Irmãos, isso é milagre. É, milagre. Acabaram de ver um milagre aqui. Vou traduzir. Hoje eu vou só traduzir. Algumas atitudes de lealdade dentro do nosso ministério, que a gente pode exercer dentro da família e na igreja. Afeto, manifestações de carinho e amor. Ou seja, abrace, beije, incentive seus filhos, até mesmo em público. Fortaleça os vínculos entre os membros da família. E em relação ao ambiente, reduza a influência negativa que possa vir de outros grupos. Essas são algumas atitudes que a gente pode ter de lealdade dentro do nosso lar, gerar um afeto na nossa família. Às vezes a gente esquece de elogiar nossos filhos. Eu me peguei assim. Eu tenho uma filha de 17 anos.
E ela não me dá trabalho. Então, quando uma pessoa é assim, é difícil você ficar elogiando toda hora, né? E eu tive que parar para elogiar. Ah, você faz isso muito bem, você gosta de lavar. Ela adora lavar roupa. Na máquina. Adora. Adora. Na máquina. Ama. Na máquina. Eu amo mais ainda, porque não junta mais roupa lá em casa. Não junta. Então, pelo menos, né? Estende tudo, irmãos. Quando não tem lugar, ela joga até no chão. Nos muros, né? Para secar mais rápido. Quando a gente chega, tá, roupa é tudo quanto é lugar. Aí eu, Jesus amado, mas amém. Tudo limpinha, cheirosinha. Aí eu falo, você é a louca das roupas, tem que fazer comercial de alguma máquina, porque nunca vi igual. Gasta sabão em pó que só. Mas adora lavar roupa. Aí eu falo para ela, elogio. Ela também sempre foi muito educada, ela é estudiosa. E às vezes a gente esquece de falar isso. A lealdade ministerial também é isso. Nós, como pais, nós, como líderes, elogiar os nossos liderados pelas qualidades que eles estão exercendo, né? Porque às vezes a gente esquece. O irmão é tão fiel, a gente esquece de falar, poxa, irmão, você é uma bênção. Você é tão fiel. Poxa, você chega cedo aqui, você varre a igreja, você lava a igreja. Ah, é tão bom ter você aqui. Às vezes a gente esquece, né? Porque fica muito normal, cai no cotidiano. E é interessante porque ser leal ao ministério, ter lealdade ao ministério, não parece assim, para nós, às vezes, parece uma visão apenas de baixo para cima, do liderado para com o líder. Parece, sabe o que parece para nós? Muitas vezes, no nosso entendimento, às vezes a gente não expande a nossa mente com relação a esse tema, então nós pensamos que ser leal ao ministério é ser leal ao pastor e à igreja. Mas ser leal ao ministério é ser leal ao serviço. Ser fiel àquilo a que Deus nos confiou. Então, isso vai além de ser de baixo para cima, ou seja, do liderado para com o líder. É também do líder para com o liderado, do pai para com o filho. Porque esse serviço não me torna, como eu posso dizer, um dominador do meu filho, um imperador sobre o meu filho, onde eu mando, não. O serviço é que Deus me confiou ele para cuidar. Então eu tenho que ter essa ciência e eu preciso passar, cuidar, ser leal a esse serviço. E é como a missionária Cíntia, minha esposa, ela está falando aqui. Nós precisamos também, como líderes, ser leais a esse ministério. Ser leais, ser fiel ao serviço. Qual é o meu serviço? É cuidar dos meus filhos? É cuidar da igreja? Eu tenho pessoas sobre a minha liderança? Eu tenho uma empresa, são empregados? Eu trabalhei em uma empresa, vou ser breve aqui, em que o dono dessa empresa, ele não é cristão, mas uma pessoa muito humana com relação aos seus funcionários. O meu irmão trabalha com ele até hoje, deve ter mais ou menos uns 20 anos. Meu irmão passou por um problema e dentro desse tempo, esse patrão foi leal a ele, não o dispensou, deixou ele em casa o tempo que ele tivesse que ficar se tratando, o tempo que ele quisesse, pudesse, precisasse ficar. Então você vê como isso é importante na nossa vida. Já para encerrar, queridos, que a hora já está nos convidando, ministério na igreja é o quê? É um trabalho cristão, amém? É a função de um ministro. Eu anoto as coisas, queridos, porque minha mente é uma benção. Tempo durante o qual essa função é exercida. Isso é um ministério. O ministério não é dom, o ministério é função. Amém? Existem os dons ministeriais dados pelo Espírito Santo. Não estamos falando sobre os dons ministeriais, amém? Estamos falando de ministério e serviço. Ele não é dom, ele é função. Amém?
E o ministério significa cargo que necessariamente deve vir acompanhado de uma função, serviço correspondente que o caracteriza. Por exemplo, né, ministério de louvor, a pessoa vai fazer o quê? Cantar, tocar, né? Então, o ministério vai correspondente com a função que ele está pedindo de você. Você disse amém, você está listado, seja leal, amém? Sejamos leais a esse ministério. E alguém sabe o significado da palavra Ruth, do nome dela? Sabe? O significado é amizade, amiga. Olha que interessante. Muito interessante esse significado do nome de Ruth. E, queridos, será que nós temos sido tão amigos assim, ou amiga do nosso trabalho, do nosso ministério, temos sido amigos de Deus, temos sido amigos dos nossos líderes? Será que nós temos sido? Líderes dos nossos cônjuges, amiga dos nossos cônjuges, amigos dos nossos filhos. É necessário sermos amigos. Deus valoriza a amizade. A lealdade da amizade, amém? O nome de Ruth significa amizade. Eu achei muito interessante isso. E eu queria fazer uma declaração, queridos, com toda a igreja, que a gente você poderia repetir comigo essa oração, né? É uma declaração. Sou leal. Você pode repetir? Sou leal ao ministério no qual eu estou autorizado por Deus para realizar. Amém? Vamos declarar mais uma vez com fé? Você pode se colocar de pé. Amém? Pensa aí em um ministério. Feche seus olhos nessa hora e repita comigo. Sou leal ao ministério no qual eu estou autorizada por Deus para realizar. Senhor, nessa hora, Pai, aqui existem as mulheres, Senhor, e homens autorizados por Ti, Senhor. Autorizados por Ti, Senhor, para realizar essa função ministerial, Senhor, pelo qual o Senhor tem chamado cada um aqui, Pai. Capacita, Senhor, levanta, Senhor, uma geração grata, uma geração amiga. Oh, Deus, nós clamamos. Oh, aleluia. E mesmo, Pai, diante de tanta dor, assim como aconteceu com Ruth e Noemi, Senhor. Oh, Deus, que a gratidão venha nos abraçar, Senhor. Que a amizade venha nos abraçar, Deus. Senhor, nós estamos autorizados por Ti nessa noite. Mulher, você está autorizada nessa noite. Homem, você está autorizado nessa noite por Deus para realizar a sua função ministerial no qual Deus te chamou. Seja ministerial na tua casa, na igreja, no trabalho. Você está autorizada, você está autorizado a ser amigo, a ser grato, a ser leal. Vamos curar essa terra ingrata, igreja. Vamos curar essa terra ingrata. É uma terra que chora, que clama por causa da deslealdade, por causa da falsidade. Oh, o mundo perece por causa disso. Vamos curar, querido, a nossa nação, através da gratidão ao Senhor, através da nossa lealdade, através do nosso serviço fiel a Ele, do nosso serviço leal a Ele. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus, nessa noite, o Espírito Santo te diz: você está autorizada, você está autorizada. Seja grata, seja leal, ame, seja amiga. Não olhe para interesses, não olhe para o que possa te dar.